Pode entrar aqui nos estúdios, Como é nos que tá, modestos estúdios do Tudo Gazeta bem? Entrevista. Tudo bem, por favor? Seja bem-vindo, Jarude, a Obrigado, mais uma obrigado. edição aqui do Gazeta Coisa Entrevista. boa. Deixa eu colocar minha máscara, não é isso? Fique à vontade. Jarude, eu tenho que fazer aqui uma... Eu não sei se é uma correção, um ajuste ao que já foi divulgado, porque o texto que eu li, que me foi mandado da reforma, no início, na apresentação do espírito da coisa, feita pelo prefeito Tião Bocalon, ele fala em criação de 150 cargos. E fala também das funções gratificadas e tudo. Lá no meio da proposta, tem a informação sobre criação de 506 cargos e mais 52 cargos de natureza militar, fora as 130 funções gratificadas criadas também. Eu queria saber qual é o número que nós temos que focar, porque são cargos que a prefeitura já tem e os 150 vão ser criados a mais. Como é que é? Explica pra gente. Então, bom, primeiramente, boa tarde aos que estão nos assistindo nesse momento. Agora que você está almoçando, pare um pouquinho para assistir a nossa conversa, porque é muito interessante você perguntar isso. Então, o que acontece? Na gestão anterior também houve uma reforma administrativa, essa de maneira muito positiva, e nós temos que elogiar, que diminuiu o número de cargos comissionados. Então, na reforma anterior, eram 356 cargos comissionados. Então, nesta nova reforma, apresentada pelo prefeito Tião Bocalon, ele elevou o número de cargos comissionados para 506. Então, a diferença é justamente dos 150 cargos comissionados e, além disso, também aumentou o número de funções gratificadas em mais 30 funções, além de criar, por exemplo, 7 secretarias adjuntas, que antes eram 2, então aumentamos em mais 5, e também mais uma secretaria. Então, foi uma reforma que buscou ampliar o número de cargos comissionados e que, de fato, vai trazer um grande prejuízo aí aos cofres públicos. Então vamos só reforçar, para reforçar esses números todos que você apresenta. Você está falando que a ex-prefeita Socorro Neri fez uma reforma administrativa e ela fez um enxugamento. Perfeito. E deixou na máquina pública a existência ainda de 356 cargos comissionados ainda ficaram na gestão, porque, afinal de contas, para além do servidor público efetivo, é preciso ter os cargos de comissão para fazer a máquina andar também, né? Perfeito. Então ficaram 356. Perfeito. Certo? Então, o que o prefeito Tião Bocalon faz é, além desses 356, ele acrescenta outros 150. 150, totalizando 506 cargos comissionados na Prefeitura de Rio Branco. E mais os outros de natureza militar, né? Que são Isso, 52. esses não foram mexidos, são 52. Fora isso, nós tivemos mais 30 funções gratificadas, mais 5 secretarias adjuntas, mais um novo secretário e também a criação de uma assessoria especial com salário equivalente a um secretário de município. Hoje pela manhã eu conversei com o líder do prefeito na Câmara de Vereadores, o vereador, teu colega Raimundo Castro, e um dos destaques que todas as vezes, todas as respostas, em praticamente todas as respostas que ele fazia, ele reforçava a ideia da criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação. Essa é a denominação da secretaria. No teu entendimento, essa secretaria é necessária? Se não é, qual a crítica que você faz? Por quê? Eu acredito que é necessário sim. No entanto, você pode fazer o remanejamento dos cargos comissionados que você tem à disposição. Não é necessário você criar mais 150 cargos que vão gerar aí um impacto de 15 milhões de reais aos cofres públicos por ano, alimentando essa indústria dos cargos comissionados. Então esse dinheiro, por exemplo, poderia muito bem ser destinado para arrumar a rua Cristo Rei, lá do bairro Nova Esperança, que há muito tempo está precisando de melhorias e não é feito. A Janaína, a Gênesis, que são moradores de lá, há muitos anos já reclamam disso. Esses 15 milhões de reais, por exemplo, poderia ir lá para o ramal do Pica-Pau, que não tem infraestrutura alguma, não tem esgoto, não tem infraestrutura, não tem absolutamente nada. Só e a facção, Ana Paula já estão cansadas de brigar por isso. Esses 15 milhões, por exemplo,
poderiam ir para o momento que nós mais estamos precisando, que é o combate à pandemia. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Então, eu acredito que, neste momento, a prioridade deveriam ser outras. Nós estamos passando por diversas dificuldades. Estamos sofrendo com a falta de ônibus, estamos sofrendo com a greve dos médicos e, infelizmente, o que a Prefeitura tem pensado é em aumentar o número de cargos comissionados, que só serve para fins políticos. Então, diante de uma gestão que cumpriu apenas uma promessa de 49 estabelecidas durante o período eleitoral, o que se percebe não é que está faltando cargo comissionado, mas está faltando gestão e a nossa população está sofrendo demais por isso. Ô, Jarud, tem uma situação que eu queria saber de você, se você tem alguma informação a respeito. Todas as vezes que um gestor assume o cargo, no executivo estou falando, né, então prefeito, governador, essas reformas administrativas, que a reforma administrativa, falando num português bem superficial, o que é que ela é? Ela é a combinação do jogo como o prefeito ou como o governador quer jogar. Então, olha, eu quero que a equipe tenha esse perfil. E qualquer mudança é preciso o aval do parlamento. Então, olha, se eu preciso tirar esta função que hoje está na Secretaria de Agricultura e quero que seja desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente, opa, eu vou mudar, então eu preciso que o parlamento referende isso. Tem que ver, o parlamento vai ver se isso não atenta contra a lei, e eu faço a proposta e passa pelo parlamento. Ok. Então, isso normalmente é feito no primeiro ano. Ali nos 6, 7 primeiros meses, a coisa tem que... Para que a ação do poder público seja feita da forma mais... com a cara do gestor. Por que Bocalhon só trouxe isso? Eu sei que você não responde por Bocalhon, mas você tem esse assunto perpassa por vocês também, da oposição? Bom, uma coisa muito importante que acontece é justamente o período de transição. Então, o prefeito Tião Bocalhon poderia ter aproveitado esse período para justamente identificar aquelas falhas que ele acredita que deveriam ser corrigidas e logo no começo do seu mandato já colocar isso em prática, mas não foi o que aconteceu. No entanto, uma reforma deste tamanho, que vai ampliar os gastos públicos, no meu entendimento, ela não vem num bom momento e não é isso que a população espera. Hoje, as pessoas estão indo embora do estado do Acre por falta de oportunidade, porque somente aqueles que têm um padrinho político é que estão conseguindo oportunidade. Então, ao invés de nós criarmos um ambiente de negócio para fomentar mais emprego, a gente fica o tempo todo aumentando a máquina pública e apadrinhando politicamente determinadas pessoas, que muitas vezes não têm nem competência técnica para estar ali. Então, nós precisamos dar o exemplo e na prática. Tanto se falou das gestões do PT, mas nesse atual momento o prefeito Tião Bocalhon faz exatamente a mesma coisa. Então, quando é que nós vamos começar a virar a chave e pensar no desenvolvimento do nosso Estado sem ser refém do funcionalismo público? Diga-se de passagem, 90% do nosso público, do nosso PIB, vem do funcionalismo público. Isso precisa mudar. No entanto, não é essa a mentalidade trazida pelo prefeito Tião Bocalhon. Tem aqui o Luiz Carlos está perguntando se você entende essa reforma como um trenzinho da alegria. É uma espécie de um trenzinho da alegria. Vão trazer muitas pessoas apadrinhadas politicamente. Como eu falo, um prefeito que só teve uma de 49 promessas eleitorais cumpridas até agora, não está mostrando que o problema é falta de cargos comissionados. O problema é falta de gestão mesmo, de planejamento e de organização. Só fazer o vereador já falou pela segunda vez em relação a essa questão das promessas. Uma promessa em 49 feitas, ele cumpriu uma promessa. Esse foi um ranking feito pelo G1, o portal de notícias G1, avaliando os prefeitos de todas as capitais do país. E Bocalhon foi um dos que teve o desempenho mais baixo. Como ele disse, cumpriu apenas uma de 49 promessas, né, de campanha, ele cumpriu apenas uma. O Eliel está perguntando aqui, pergunta para o vereador se eles foram afetados financeiramente pela pandemia ou foi só nós mesmo do povo? Todos nós fomos impactados, inclusive de alguma maneira. Vereadores? Inclusive, teve uma reforma também que foi enviada para a Câmara Municipal de Rio Branco, ampliando em mais 68 o número de cargos comissionados, e que eu também votei contra. Então, não é por questões pessoais, não é porque a gente faz um trabalho de fiscalização.
mas é porque nós precisamos mudar essa mentalidade. A população está precisando de oportunidade, da gente poder gerar ambientes de negócio no município de Rio Branco. Geraldo, quando você fala que você votou contra, a comunidade sempre... Parece que eu estou ouvindo os gritos aqui. As pessoas que estão nos assistindo nos botecos, nos bares, etc. Ele votou contra, mas utiliza ou não utiliza a estrutura que foi votada a favor? Utiliza? Não utilizo. Inclusive, esses cargos comissionados era para aumentar o número de assessores disponíveis para cada vereador, que aumentou de 8 para 12. Eu votei contra e permaneço com o mesmo quantitativo de assessores. E não é por isso que o nosso trabalho é pior do que o dos outros. Pelo contrário, a gente tem sido, inclusive, indicado nas pesquisas como vereador que mais trabalha por Rio Branco. Então, o que falta é planejamento, organização e gestão e utilizar da maneira correta o recurso público. Geraldo, nós vamos fazer um intervalo agora e eu vou querer fazer um ajuste aqui, né? Porque circulou a informação de que essa reforma administrativa proposta por Bocalon traria também a ideia de reajuste do próprio salário do prefeito e da vice-prefeita. Eu confesso que não li no documento a qual tive acesso nada que indicasse isso. Vamos conversar com o vereador Emerson Jarode a respeito disso também, esses detalhes a respeito da reforma administrativa, logo após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista.